Olá, estudantes do nono ano, professores e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O título da aula é o seguinte, aí na tela para vocês. Mais um dia se passa e... Objetivos da aula. Analisar a estrutura sintática dos textos, observando a construção dos períodos compostos por coordenação, compreender como as escolhas interferem na fluidez e no sentido global do texto. Professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, professora Silene. E esse título da aula aqui, eu não sei por que está desse jeito. Mais um dia se passa aí, e o quê, né? E o quê? Não entendi. Não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula. Vamos para os conteúdos, então a gente já explica isso. Primeiro conteúdo, o que são orações coordenadas? Espero que os professores não fiquem muito nervosos agora. Eu sei que todo mundo gosta de falar de gramática, mas é que gramática ela demanda tempo, né? E a nossa aula é curtinha, então os professores ficam meio assustados. Mas vamos conseguir, viu? Os efeitos de sentidos obtidos pelo uso dos conectivos. As orações coordenadas em funcionamento nos textos. Perfeito. E aí, para começar, eu vou pedir para que vocês participem comigo o seguinte. Temos aí um meme, né? Uma imagem com um texto verbal e não verbal. Você se identifica com esse meme? Aí tá lá, ó, mais um dia se passa e eu ainda não usei a tal da oração coordenada. Você se identifica? Professor, aluno, manda pra gente 1 minuto, a gente já tá de volta. Professor Mauro. Professor Mauro. A professora Lídia diz o seguinte, sim, mas não explicou qual o contexto se aí. identifica, né? Acho que ela deve ter ouvido isso aí já. Eu recordo muito pouco, assim, eu vagamente. ouvi bastante isso. Eu dava muita aula para ensino médio e... Não, eu acho que nem tanto com as coordenadas, porque as coordenadas até que elas não dificultam tanto, né? As subordinadas já pegam um pouco mais pesado, aí o pessoal ficava, professor... Mais um dia se passou e eu ainda não usei, né, a tal da oração subordinada. Brincando um pouco com o contexto, eu falava isso nas aulas de matemática, né? Bhaskara, nunca usei, né? Brincava muito, fazia esse trocadilho. E o professor depois mostrou que eu usava, assim, eu uso no dia a dia. Mas aí é outro contexto. A professora Viviane depois vai te ajudar com essa questão da Bhaskara, fazer uma aula sobre isso. Então, mais um dia se passou e a gente não usou a oração coordenada. Será que a gente não usa? Essa que é a grande questão, porque o meme existiu, ele popularizou, mas a gente não usou mesmo? Vamos ver, de repente você tropeçou nela e não viu. Olha lá, orações coordenadas. Nos enunciados, sejam eles escritos ou orais, construímos sentenças dotadas de sentido. Essas sentenças podem ser nominais ou verbais. Aí, no caso das verbais, a gente chama de oração. Na análise da construção sintática, quando o período é composto, ou seja... Quando há duas ou mais orações, essa composição se dá por coordenação ou por subordinação. As orações coordenadas são assim chamadas devido ao fato de elas serem independentes entre si, o que quer dizer que, sintaticamente, cada uma delas possui sentido completo. Além disso, elas podem ser separadas simplesmente por vírgula e ponto e vírgula, sem articulação, assim chamadas de assindéticas. Porém, quando articuladas por meio de conectivos, são denominadas sindéticas. Falamos coisas demais, né? Eu ia usar aqui uma gíria, mas eu me segurei, né? Falamos coisas demais e, de repente, o estudante pode ter ficado meio confuso aí.
Então a gente está falando, primeiro, ele falou período, depois falou período composto, depois falou de orações verbais e nominais, aí falou de frase nominal e verbal, aí falamos de oração, aí entramos nas sindéticas e sindéticas. É tudo muito simples, tá? Eu vou pedir para pôr na tela de novo, só para marcar para eles. Então a gente está falando sobre isso daqui, ó. Primeiro a gente tem que falar que as frases elas podem ser nominais, e aí eu preciso pôr um lapisinho aqui, né? Porque eu não pus, deixa eu passar aqui. Eu já me atrapalhando todo. Eu não tenho habilidade da Silene para isso daqui. Silene, você vai me dando força aí. Deixa eu ver. O que eu escolho aqui, Silene? Caneta. Caneta, beleza. E aí, pronto, já está feito. Aí se eu fizer aqui já vai? Vai. Tenta aí, vamos lá. Nominais e verbais. E aí, quando eu falei verbais, eu já falei que elas seriam chamadas de oração. Então, quando a gente fala de oração, a gente está falando de frases verbais, ou seja, frases construídas em torno de um verbo. Primeira coisa. Aí, na análise de construção sintática, toda vez que a gente fala de sintática, a gente está falando de construção de frase, né? Então, o período, aí eu lembro que na última aula eu falei sobre o período, né? Que é quando a gente começa com a letra maiúscula e termina com o ponto de finalização. E o período composto é quando a gente tem dentro dele mais de uma oração. Então, como a gente já falou de oração aqui, ó, então a oração dentro, elas vão formar períodos. Quando tem mais de uma oração juntas, a gente fala que o período é composto. Nesse caso de período composto, a gente pode trabalhar por coordenação ou por subordinação. Hoje não falaremos sobre subordinação, falaremos só sobre coordenação. E aí eu comecei a falar que as orações são chamadas de coordenadas porque elas são independentes, ou seja, elas não dependem uma da outra para fazer sentido, sintaticamente independentes. E com sentido semântico também. Além disso, podem ser separadas simplesmente por vírgula ou ponto e vírgula, né? Quando não tem nenhuma palavrinha ali no meio, que a gente chama de conectivo, a gente fala que elas são assindéticas. E aí você lembra que síndeton, né, seria o conectivo, seria a conjunção. E o A é negativo, então a assindética é sem conjunção. Porém, quando elas são articuladas por conectivos, elas são chamadas de sindéticas, porque vem da palavra síndeton grega, que significa conjunção. Agora, acho que ficou um pouco mais claro. É óbvio que com uma aula que a gente tivesse mais tempo, eu falaria com mais calma, a gente passaria passo por passo. Então essa aula aqui é um pouco mais acelerada nesse sentido, mas o professor ajuda vocês depois e eu espero que durante a aula a gente consiga passar cada etapa. Olha lá, conectivos. Os conectivos ou conjunções ou locuções conjuntivas, e aí quando a gente fala de locuções conjuntivas, a gente está falando daquelas expressões que são formadas por mais de uma palavra, né? Locução já dá ideia mais de uma. Falou um pouco mais. Isso, aí dependendo da classe gramatical, a gente vai dar o nome. Então, locução, mais de uma palavra, articuladas ali, dando sentido. Como a gente está falando de conjunção, então a gente vai chamar de locuções conjuntivas. Funciona como articuladores entre palavras ou orações. No caso, a gente está falando de orações. No caso das orações, o objeto de estudo desta aula, elas introduzem agregando sentidos diversos, tais como de adição, olha lá, ó, de adversidade, de conclusão, de alternância e de explicação. E aí a gente está falando da classificação das orações coordenadas sindéticas. Presta atenção por que eu estou falando oração coordenada sindética. Porque é uma oração coordenada, ela é independente, e sindética porque elas são unidas por meio de conectivos ou por meio de conjunções, tá? Então lembra que as assindéticas, elas são separadas por vírgulas, sindéticas por conjunção. Então é isso que você vai ter que gravar. Pode ir falando, viu, Pro? Qualquer coisa. Sim. Aí eu já tenho a classificação aqui, ó, põe na tela para eles. As conjunções, ó, conjunções aditivas, e nem, mas também, como também, também, bem como. Presta atenção que eu estou colocando mas também, não é só o mas, tá? Então quando eu tenho esse mas também junto, é uma locução conjuntiva aditiva, tá? Conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante e algumas outras que vai aparecer. Conjunções conclusivas, que dão ideia de conclusão, portanto, logo, assim, por isso, por conseguinte, por consequência. Conjunções alternativas, dão ideia de alternância, ou, ora, seja, talvez, tenho quer também. Conjunções explicativas, pois, porque junto, o que, porquanto, etc. Então, essas conjunções, percebam que quando a gente fala dessas conjunções, vocês já começam a lembrar de algumas frases que vocês criam. Essas conjunções é que agregam sentido para a oração. E as orações coordenadas são iniciadas por essas conjunções, tá? Então, vamos prosseguindo para a gente ver. Eu trouxe um texto para a gente ler e aí a gente vai verificar como é que funciona
o uso das orações coordenadas, né? Campanha alerta para a prática de exercícios. O objetivo é conscientizar sobre bons hábitos de saúde e prevenção de doenças. Para falar sobre saúde corporal, o evento Movimento Saúde contou com a presença de Matheus Barel, formado no curso de Educação Física pela Faculdade de Ciências de Bauru, ministrando a palestra Saúde Corporal, Exercício Físico e Qualidade de Vida. O educador físico destacou que qualidade de vida é a sensação de bem-estar global, aspecto de felicidade e satisfação de vida como um todo. Falou também da importância de não sermos sedentários. A gente tem que caminhar, dançar e jogar bola com os amigos. Assim cuidamos do nosso físico e da saúde, diz. O programa Movimento Saúde existe desde 2005 com iniciativas que visam a qualidade de vida e a saúde, focando a importância do movimento físico e o consumo moderado de bebida alcoólica. O movimento é realizado anualmente, sempre no mês de outubro, por conta do Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, e o texto continua. Esse texto foi tirado do jornal Unesp, tá? Gente, olha só, a importância do texto, não precisa nem falar, né, do movimento, tal, trabalhando essa questão do exercício físico, do combate à obesidade, da boa alimentação, tudo isso foi trazido aqui. Agora, presta atenção que no texto eu já destaco uma parte, pode pôr na tela para eles. Eu já destaco uma parte de verde, olha lá, ó. Qualidade de vida é a sensação de bem-estar global, vírgula, aspecto de felicidade e satisfação de vida como um todo. Depois eu destaquei outra parte, a gente tem que caminhar, dançar e jogar bola com os amigos. Quando eu destaco essa parte, eu já peguei um trecho em que há uma coordenação de orações, né? E aí na página seguinte eu já vou falar sobre isso, ó. Chat atividade 1. Após a leitura do texto, responda. Vai ser sem tempo, tá, gente? Vocês vão mandando junto e a gente já vai conversando. Após a leitura do texto, responda. A qual gênero textual pertence esse texto anterior aí que a gente leu, né? Então, qual é o tipo de texto? A gente pode até voltar para vocês verem, ó. Fabiana Mafrin, que escreveu, disponível no jornal da Unesp, e é falando da campanha de alerta para práticas de exercícios. Aqui parece o quê? Um texto de informação, né? Informação. Então, um texto que a gente costuma encontrar onde? Jornais, né? Revistas também. Nesse caso foi um site online, mas que tem essa ideia de trazer informações jornalísticas, Sim. né? Então a gente pode ver que ó, o texto é do gênero notícia, né? Um texto jornalístico. O que é a notícia? A notícia é pura fatos, né? Pura informações que estão ocorrendo ali para poder trazer para os leitores, né? Então o texto pertence ao gênero textual notícia. E qual é o assunto abordado? Eles estão mandando alguma coisa, Pro? Olha, estão mandando, começou a subir as respostas. Sim, ó, muito bem. a Cibele, aluna da professora Priscila, coloca jornalístico. Sim. Então, texto jornalístico, foi o contexto que ela conseguiu abordar aí. E quanto ao assunto, né, abordado, ainda não mencionaram. Eles né? falaram que é informativo, né? Informativo, a Prolídia. Muito bem. O assunto abordado é a importância do exercício físico para a saúde corporal, né? Então, esse é o assunto central ali, é o tema geral, né? Falar da importância do exercício físico para a saúde corporal. Esse é o tema. Agora vamos para a parte linguística, né? Gramatical. Retiramos do texto alguns trechos para análise. Olha lá. Qualidade de vida é a sensação de bem-estar global, aspecto de felicidade e satisfação de vida como um todo. Então, primeiro a gente vai ver sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre a qualidade de vida. Esse é o nosso sujeito, né? Qualidade de vida, a gente está falando sobre ele, né? E o que é qualidade de vida? Aí ela começa a definir. Qualidade de vida é a sensação de bem-estar global, é uma coisa. Depois ele coloca o quê? Aspecto de felicidade e satisfação de vida e aspecto de felicidade, desculpa, e depois ele coloca o E aqui, ó, esse Ezinho, que vai juntar com o restante, satisfação de vida como um todo. São 3 atribuições que se faz a qualidade de vida. E essas 3 atribuições são formadas por orações, são formadas por trechos de oração que são separadas ali por conectivos, né? Por conectivo. Então, ó, qualidade de vida e sensação de bem-estar global, aspecto de felicidade e satisfação de vida como um todo. E o E separa ali, mostrando a conexão de adição, tá? Então, esse é do primeiro. A gente está adicionando ideias, né?
Vou ver se eu consigo escrever aqui. Aí fica porque qualidade de vida é sensação de bem-estar. Além de felicidade, sempre tem, se é, né? o Ela é a acrescenta. sensação de bem-estar, é o aspecto de felicidade e é a satisfação de vida como um todo. Então você tem 3 orações e a primeira oração separa da segunda com vírgula e a última com o conectivo aditivo, certo? Vamos para o próximo. Eu estou meio acelerado porque eu fico lendo o tempo ali. Retiramos do texto alguns trechos para análise. Mais uma aqui, ó. A gente tem que caminhar. Então, ó, a gente tem que caminhar, temos uma oração. A gente tem que dançar e jogar bola com os amigos. Então, nesse caso, a gente está atribuindo 3 obrigações, né? 3 atribuições aí de afazeres, né? Só que a gente colocou em 3 orações separadas. Olha lá. Caminhar é a primeira oração. A gente tem que caminhar. Depois, dançar, que remete aí que ao sujeito a gente tem que, né? A gente tem que dançar também. E também temos que jogar bola com os amigos. 3 orações. As 3 orações... Aí, lembrando a questão da coordenada, que eu tinha dito que elas são independentes. Olha só, se eu simplesmente disser aqui pro Silene, a gente tem que caminhar. Eu preciso falar que eu preciso jogar e dançar? Não, sentido completo. Sim, sentido completo. São informações adicionais, não é? Sim. Informações que eu quis acrescentar, mas sem elas, a gente Texto tem que flui caminhar, normalmente. sentido completo. Se eu também chegasse e falasse a gente tem de dançar ou a gente tem de jogar bola com os amigos, todas essas orações elas têm sentido completo em si. Elas não precisam uma das outras. Elas só estão articuladas uma do lado da outra, coordenadas, como a gente fala, para dar mais informação, tá? Então eu estou passando mais informações, mas todas elas têm sentido completo. Então a gente chama de orações coordenadas. Nesse primeiro caso, a gente vai falar que ela é assindética, porque a vírgula não é um conectivo, então não tem o síndeton, né, que seria a conjunção. Mas no segundo caso, nós temos de novo o ezinho, que é aditivo, né? Então a gente vai falar que ela é uma oração coordenada sindética aditiva, tá certo? Perceba como a gente faz isso o tempo todo, então, ó. Temos aqui uma tirinha, né, na atividade 4. Eles estão mandando respostas? Estão dando boa tardes aí. Boa tarde para todo mundo, gente. Manda tarde, respostas povo. para nós. Manda boa tarde e a resposta. Isso, Olha boa que tarde legal. com a resposta aí, ó. Com a. Eu trouxe uma tirinha que geralmente são textos que a gente costuma ver muito em atividades de certames, né? Provas e concursos e tal. Então, para a gente ver, na verdade, a gente começar a perceber que o uso das orações coordenadas é bem comum, inclusive nos textos que a gente mais lê, né? Que são as tirinhas, né? Os textos que ficam aí presentes nos meios sociais. Olha lá, a tirinha que eu peguei aqui, Geonilce, eu te amo, né? Primeiro quadrinho, do Bichinhos de Jardim. Eu também te amo, Gleiton. É Gleiton, não é Cleiton, viu? É Gleiton. Mas, infelizmente, nossa união é impossível. Porque somos insetos e estamos em lados opostos de um vidro aberto. Se a gente não fosse tão burro, né? Então perceba que a gente tá vendo os 2 insetos aqui, parecia que eles estavam do mesmo lado, né? No final dá pra perceber. Estão dos lados opostos, então não tem como eles terem a união deles. Aí a gente tem aqui, ó, né? Genilson, eu te amo, tal, eu também te amo, tranquilo. Aí aparece esse mas aqui, né, Pro? Mas... Aliás, esse mas aqui é uma coisa que persegue a gente, né? E o mas é uma coisa tão negativa, né? Porque, tipo assim, você tá com alguém, seu pai fala assim, cara, eu te daria um videogame. Mas, aí quando ele fala esse mas, ou a professora chega na sala e fala o quê? Você foi bem. Você foi bem, mas não tanto quanto gostaria. Então esse mas, ele já traz, quando ele é pronunciado, ele já traz essa carga negativa já, né? Então, oposição, né? Ele tem ideia de oposição, né, Pro? Isso, a eu gente sempre chama de falo. ideia adversativa, Adversativa. né? O time jogou tão bem, meu time estava indo tão bem, mas... Empatou ontem, viu? Seu time. Empatou. Olha só, mas esse mas também ele pode ser positivo. Por exemplo, a gente pode falar de uma coisa ruim que, de repente, não foi tão ruim assim. Olha, sofri um acidente de carro, mas estou bem. Olha o mas como... Pela perspectiva negativa, então, foi ele positivo. não teve uma perspectiva negativa. Então, por isso que a gente tem que entender que não é ideia negativa, tá? A gente sempre brinca com essa ideia negativa, mas o mas, ele é oposição. Então, oposição é a diversidade. A diversidade pode ser, nesse caso, a oposição, ela pode ser do ruim para o bom, tá? Então, a gente pode falar. Mas nesse caso aqui é ruim, tá? Mas, infelizmente, nossa união é impossível. Então, olha só, tudo que ela falou antes, ela introduziu uma ideia adversativa, tá?
E não para aí não, ó. É impossível. Aí a pergunta que vai vir, é impossível por quê? Né? Aí vem a resposta. Porque somos insetos e estamos em lados opostos de um vidro aberto. Esse porquê é uma resposta para a pergunta que é feita quando fala que é impossível. Então é um porquê o quê? Explicativo, tá? Então nós temos aqui dois casos de orações coordenadas. A introdução da oração coordenada adversativa pelo mas, né? Então a gente tem aqui a adversativa. Desculpe a letra versativa. Adversativa. E nós temos esse porquê aqui, que é um porquê explicativo. Ou seja, explica pra mim por que você não pode ficar comigo. Você disse que não pode ficar comigo, mas você não explica. Por que é impossível o nosso amor? A nossa união é impossível porque somos insetos e estamos em lados opostos de um vidro aberto. E o problema não é o vidro, não, porque ela já começa falando que é porque eles são insetos, né, Pro? Não é o Então já vidro, não daria para não é o acontecer. motivo. É bom Eu não sei por quê. lembrá-los que o porquê resposta, o porquê explicativo, sempre juntinhos, Juntinho, tá vendo? Juntinho. Porquê no início É de um porquê frase explicativo. pergunta, tudo bem? É, porque da causa, né? Mas em outro tempo a Isso. gente vai falar de causa. Agora a gente tá falando só de explicação. Isso. Aí o professor também, a Lúcia falou assim, explicativo, E olha o que eu Luciane. fiz. Pode falar do professor aí. Eles estão mandando Eu as tô só arrumando aqui o respostas aí negócio. conforme você colocou. Ó. Mas Eu queria tanto que adversativa, pudesse voltar mas conjunção adversativa e explicativa, a última que você explicou, passou. Muito obrigada Muito aí legal. pela contribuição. Vou apagar esse adversativa que ficou aqui em cima da resposta que eu tinha colocado como possibilidade para não atrapalhá-los, certo? Ok. A gente tá aprendendo, né? Vamos lá. a Lúcia- Olha só, a possibilidade que eu te amo, Gleito, mas infelizmente nossa união é impossível, é adversativa, né? Porque somos insetos e estamos em lados opostos de um vidro aberto, explicativa. E estamos em lados opostos de um vidro aberto, que eu esqueci também, ó, e estamos, né? Porque somos insetos e estamos, e eu tô usando a borracha para escrever, que fenômeno. É aqui embaixo. Gente, eu não consigo colocar a caneta aqui. Ela dá, Aqui, essa- voltei. Eu estou usando a borracha para escrever. Ó, e o E aqui é aditivo. Então, tinha 3 orações, tá, gente? Aditiva. Então, nós temos 3 casos de orações coordenadas sindéticas aqui. Olha como é comum a gente usar esse tipo de oração nas nossas escritas, nossas frases, hein, Pro? Tá vendo? Mais um dia se passou, mas hoje não passou. Hoje eles vão saber como eles usam. Muito bem. O que vimos hoje não, né? Vamos continuar conversando aqui sobre isso. Ótimo, O que eles aproveitando- mandaram aí? Fala aí. Eles estão colocando aqui a explicativa, a parte que você colocou explicativa, aditiva o E, a conjunção E, no caso eles colocam, a professora mandou aqui. Sim. Exato. É bom lembrá-los também no seguinte, usamos as conjunções, né, ou o modo assindético ou sindético o tempo todo. Por exemplo, vou ao mercado, comprei pão, Sim, isso, cada item é. que você vai falando ali, você não Aham. fala você Fica utiliza todo E, vírgulas, né, Sim. para poder enumerar e dar sequência. Então, ali também nós temos um tipo de oração. E quando eu falo, eu tenho um celular e uma caneta, eu tenho 2 objetos, eu tenho este e este. Vou comprar pão e margarina, comprando 2 itens. Então, A tô mostrando frase a famosa, soma, né? né? A frase famosa, penso, logo existo, né? E aquela lá, como é que é? Penso, Vim, logo venci e vi. Isso. Essa logo também é existo. conhecida, que Essa não frase usa- famosa, penso, logo existo, que eu não lembro de quem é, acho que é Descartes, ela é conclusiva, né? Ela é conclusiva. Aí, Olha, mostrou na eu fiz aqui tela um aí. efeito, você viu? Olha, Maura. Conclusiva, tá? Sumiu, o efeito sumiu. Ela é conclusiva. Então, olha só, por que conclusiva? A gente tem a ideia de que a partir de uma verdade que a gente tem, de uma premissa, a gente conclui algo. Então, a partir da premissa de pensar, ele definiu que ele existe. Então, a existência dele se define para ele porque ele pensa. Então, conclusão é isso, né? Estudei bastante, então devo ir bem na prova, né? Então, o aluno que pensa assim, ele está tendo uma conclusão a partir de uma premissa que ele já conhece, que é estudar garante ir bem na prova. Temos as alternativas também, que eu não dei nenhum exemplo aqui, né? A gente pode voltar aqui uma lousa, de repente. Ó, aqui, ó, voltei aqui, ó. A gente pode falar assim, fala uma conclusiva, alternativa, Pro. Ou eles se casam, ou não conseguem sair, ou... Esse aqui a gente não tem. Vamos pensar aí no Vamos pensar que a contexto gente não do tem- mosquito, das moscas, né? Os insetos. Ou eles saem da... Ou... eu de novo fiz com um W aqui. Ou eles casam... E olha, eu tô causando aqui, gente do céu.
casam ou Trocam de local. se mudam. Se mudam, trocam de local, ou abrem um vidro. Ou abrem um vidro. Não sei, alguma coisa nesse contexto. Aí tá dando uma opção. Então uma esse ideia. ou aí tá dando alternância, né? Ou falo ou canto, ou come ou conversa, né? Então a gente tem essas ideias de alternância. Então, gente, olha só, mais um dia se passou, porém você usou as orações coordenadas e é isso que a gente viu hoje. Deixa eu me passar aqui, ó, o que vimos hoje, orações coordenadas, efeitos de sentido obtidos pelos usos dos conectivos, as orações coordenadas em funcionamento nos textos. Até a próxima aula, espero que vocês tenham captado um pouquinho dessa questão gramatical, que é um pouco complicada, mas é mais, como fala, místico, né? Do que na prática a gente usa isso o tempo todo, até na fala, tá? O tempo todo a gente está fazendo diversidades, está fazendo conclusões, está explicando coisas, está adicionando ideias. Então, as orações coordenadas estão presentes na nossa vida textual o tempo todo. Um grande beijo, professora Silene, obrigado. Obrigada a todos, obrigada pela participação aqui no chat. Depois eu mando os beijinhos. O Tom tá falando, o que é, Tom? Não sei, o Tom estava respondendo, eu perdi sua resposta, Tom. Desculpa, na próxima aula eu mando a resposta do Tom. Beijo, gente, tchau, tchau.